Nas nossas reflexões, nós chegamos hoje ao capítulo 19 do livro de Apocalipse. Desde final de julho, temos domingo após domingo visto o livro de Apocalipse. E hoje chegamos ao capítulo 19. Entendermos o capítulo 19 do livro de Apocalipse não seria possível se nós não lermos outros textos que vêm antes. Um deles nós já lemos hoje, agora, que é Gênesis 49. As bênçãos proféticas de Jacó sobre Judá. Jacó então abençoa os seus filhos, e ali ele faz uma menção que o Messias viria da linhagem de Judá. Vimos ali que a vinda desse Messias, desse descendente de Judá, está atrelada a um jumentinho. E nós sabemos que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo não só Gênesis 49, mas Zacarias 9:9. Depois nós vemos no próprio texto de Gênesis, falando que ele vai lavar a sua veste em sangue de uvas, fazendo uma menção não só à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. E há vários textos que nós poderíamos ler, que eu gostaria de ler. E alguns deles nós vamos passar aqui essa noite, e aí nós entramos em Apocalipse 19, que fala da volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um tempo difícil. A Bíblia fala que os últimos dias seriam tempos difíceis de manejar, tempos difíceis de lidar. E nós estamos lidando com tempos extremamente difíceis. Nós temos então dúvidas, nós temos pessoas zombando do Senhor, zombando do cristianismo, zombando do povo do Senhor, né? Nós temos aqui coisas que estão sendo faladas, estão sendo ditas, que são extremamente perigosas e gerando crise, gerando desconforto até internacional. Eu não vou entrar nesse mérito, porque alguém pode estar dizendo que eu estou defendendo bandeira A ou bandeira B, mas o que eu defendo é a Escritura e a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse a Abraão: abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Então nós precisamos levar isso muito e muito a sério. Então, falarmos da volta do Senhor Jesus Cristo, poderíamos falar sobre vários textos da Bíblia, mas eu quero começar com os irmãos lendo parte do Salmo 2. Enquanto a Jordânia ali gentilmente projeta para nós, Salmo 2. Enquanto ela abre lá, os irmãos abrem a Bíblia, vamos orar. Pai, diante de Ti está a Sua palavra, e nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom. Nós Te agradecemos porque a Tua palavra é infalível, e ninguém aqui é digno dela. Mas Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 2, a partir do verso 1, diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias, ou contra o seu Cristo, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, as pessoas estão dizendo, as nações estão dizendo: eu não preciso do Senhor e eu não preciso do seu Cristo. Queremos ficar livre deles. E gente, isso aqui é o Salmo 2, isso aqui não é notícia de ontem, nem do carnaval, como mencionou o Vinícius. Isso é Bíblia. Pessoas dizendo assim: eu não preciso desse Jesus, eu não preciso desse Deus. Eu não quero a algema dele. Como se estar com Cristo fosse estar algemado. E Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e Jesus falando dele, a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Achareis descanso para as vossas almas. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Quando alguém diz para mim, ou para a mídia, ou para algum lugar, seja numa live, eu vou macetar o Apocalipse, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba. E eu não estou preocupado se a pessoa é famosa, se não é, se tem talento, se não tem, quem seja. A afronta não é a mim.
Se a pessoa é corrupta, se a pessoa atenta contra o povo de Deus, contra o povo cristão, né? Se a pessoa fala mal de um, de outro, perverte a moral, corrompe, rouba, isso não é um problema. Mas mexer com aquele que disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, aí o problema não é comigo, e não é um problema político, é com Deus. E o Senhor ri deles. Nós estamos vivendo tempos assim. Mas isso não descarta o seu dever de orar pelas autoridades. Ore. Versículo 5. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Senhor vai mostrar quem Ele é. Não se preocupa, Ele vai mostrar. Na sua ira, Ele vai falar, e no seu furor vai os confundir. Verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, o Monte Sião. O Senhor Jesus há de reinar sobre o Monte Sião, quer você aceite ou não. E o Monte Sião não é em Minas Gerais. Apesar de ter casacos de lã lindos ali naquela região, mas não é lá. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto é citado lá no livro de Hebreus, no capítulo 2. Versículo 8. Pede-me, o filho, o Senhor falando ao filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Próximo. Com vara de ferro as regerá, presta atenção. O Senhor regerá as nações com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O vaso não deu certo, ele vai lá e quebra. 10. Agora, pois, ó reis, presta atenção, a palavra não é para mim, a palavra não é para você, a palavra é para as autoridades do mundo inteiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Prudência é um dever de todo rei, todo aquele investido de poder. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Não só reis, mas juízes. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho. Lembra que Jesus vai à casa de um publicano? Aí uma mulher está beijando os pés de Jesus e ela chora e ela enxuga os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. E ela era uma mulher, vamos dizer assim, com uma reputação não tão boa naquela cidade. E aquele publicano pensa, se esse fosse profeta, ele saberia quem está beijando seus pés. E Jesus conta uma história, dizendo que um homem devia um pouco e o outro devia muito. E aquele credor perdoa aquele que devia pouco, e aquele credor e aquele endividado que devia muito. E Jesus pergunta, qual dos dois o amaria mais? Supostamente aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus disse, respondeste bem. Eu cheguei em sua casa, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça. Entretanto, essa mulher não para de ungir os meus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos. Jesus diz para aquele homem, você não me recebeu como Messias, você não ungiu a minha cabeça. E você não me deu um beijo, não é beijo de Judas, é beijo de amor. Por isso que o Salmo 2 diz assim, beijai o filho para que se não irrite. Porque o mundo há de ver a ira do filho, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Você acha que Jesus foi cruel ali, expulsando os vendilhões do templo? Quiçá esse mundo, quando ele voltar com poder e glória, vai ver a ira dele. E bem-aventurado, felizes aqueles que beijarem o filho e se refugiarem nele. E eu pergunto, será que você já beijou o filho? Já o recebeu? Próximo texto que eu gostaria de ler, está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 34. Nós vamos ler alguns versículos aí. Isaías 34, a partir do versículo 1. Isaías 34, 1 diz assim, chegai-vos nações, isso inclui Brasil, viu gente? Chegai-vos nações para ouvir, e vós povos escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações.
Se esse Brasil, bem ou mal, está de pé, porque tem muito crente que ora. Dobra os seus joelhos. E nós crentes precisamos orar pelo nosso país. Não adianta você falar mal de A, de B, de presidente, ore por eles. Mas vai chegar o dia em que a ira do Senhor, a indignação do Senhor, estará contra todas as nações, inclusive essa. E o seu furor contra todo o exército delas. Porque Ele as destinou para a destruição e as entregou para matança. Versículo 8. Por que isso? Por que essa palavra tão dura? Porque será o dia da vingança do Senhor. Isaías 11 também vai falar isso. Ano de retribuições pela causa de Sião. Eu pergunto para você, quem é o maior interessado em Sião? De quem é a terra? Do Senhor da glória. E há de chegar o dia em que Ele, o Senhor da glória, retribuirá pela causa de Sião. Não porque Sião é bom, porque Israel é bom, porque Israel merece. Não, porque Ele prometeu a Abraão. E Ele disse lá no livro de Ezequiel, que fique bem claro à casa de Israel, não é por amor de vós que eu faço isso, mas pelo amor ao meu santo nome, porque eu não posso mentir. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ainda no capítulo 34, versículo 16, que diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Isaías 63. O pastor está indo rápido, nós vamos chegar em Apocalipse, hein? Vamos. Isaías 63. Vai juntando todos esses textos. A partir do versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosa, com vestes de vivas cores? Que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? Lembra de Gênesis 49? A sua capa em sangue de uvas? Aqui o profeta Isaías está falando de eventos futuros, que vai vir alguém com força, com poder, com glória, e o seu traje está vermelho, como alguém que pisou no lagar das uvas, está vermelho. E olha o que ele diz: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de que não haver nenhum que me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe salvação e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor, derramando por terra o seu sangue. Isso não aconteceu ainda. Com um braço ele salva, ele diz ao pecador: vem, com outro, juízo. Zacarias, um dos últimos livros do Antigo Testamento. Capítulo 9. Versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Daqui a pouco é Páscoa, a gente vai ler muito esse texto. Exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado no jumentinho, cria de jumenta. Esse texto foi escrito mais ou menos antes, uns 600 anos antes da vinda de Jesus. Jesus então pega um jumentinho, que homem nenhum havia montado. Pastor Josué brincava que era um jumentinho 0 quilômetros. E Jesus monta nesse jumentinho. É interessante que quem já domou jumento, já domou burro, não dá para sentar nele porque ele esperneia, derruba todo mundo. E Jesus monta porque era o Senhor da glória que estava nele. Aquele jumentinho vai quietinho.
E Jesus então vai descendo o Monte das Oliveiras, que a Eunice se lembra muito bem. E quando ele olha para o Monte das Oliveiras, avista a cidade de Jerusalém, Jesus chora, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes vos quis juntar, como um pintinho ajunta uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará vazia e não me vereis mais até que venhais a dizer: Baruch haba Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus chora sobre essa cidade e cumpriu-se Zacarias 9:9. Ele entra por aquele portão, que é um portão dourado que está fechado hoje, porque a glória do Senhor passou sobre ele. E a Bíblia diz então que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, cumprindo esse texto aqui. Aconteceu? Aconteceu. Leia o versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins de Piranga. O versículo 10 é futuro, não se cumpriu. O 9 se cumpriu literalmente. Jesus entrou montado em Jerusalém, montado no jumentinho. E o versículo 10 diz que ele vai reinar, anunciar paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até os confins da terra. O versículo 10 não aconteceu. Entre Zacarias 9 e 10, nós temos 2024 anos pelo menos. Por que o Senhor inflamará a sua ira e trará juízo às nações? Porque as nações estão negando, as pessoas estão negando. Sacudamos de nós as suas algemas, nós não precisamos de ti. Nós não queremos Deus na nossa vida. Não queremos nada disso, a gente pode viver muito bem sem Ele. Ah, é? O que a humanidade tem colhido? O homem que manda satélites à Lua, que inventa inteligência artificial, reconhecimento facial. Você nem bem chegou no lugar, já leu o seu rosto, já abriu a porta, você fala: oh! Hoje você não vive sem o famigerado celular. E nós não resolvemos os nossos problemas mais básicos. Não somos capazes de resolver os nossos problemas mais básicos. A corrupção, a miséria, a violência. Há mais de 600 assaltos em São Paulo por hora, no estado de São Paulo. Furtos. Não resolvemos os nossos problemas mais básicos. E o Senhor dando corda, o Senhor estendendo a sua misericórdia. Até quando? Zacarias 12. Eu não sei se você tem a revista Almeida atualizada do ano de 1969, que é a minha. Eu tinha 2 anos. Porque eles alteraram um texto aqui, eu fiquei muito bravo. Mas vamos ver se aparece aí igual está na minha Bíblia. Zacarias 12, verso 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Ué, uma sentença contra Israel? O Senhor vai julgar, vai. Eles entram no julgamento, entram. Mas nós vamos ver que o Senhor também os ama. E vai ter escape para eles. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todas as nações, inclusive essa. E as últimas tendências movem-se para isso. 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, inclusive esse. Todos que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Falou de Israel. Qual é a surpresa? Contra ela se ajuntarão todas, todas as nações da terra. Inclusive essa.
4. Naquele dia, diz o Senhor, ferarei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam sobre a casa de Judá. Os que montam sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Aí você lê o versículo 7 ou 6, diz assim: naquele dia, porém, os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, como uma tocha entre pavês. Eles devorarão a direita, a esquerda, e todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez em seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Ué? Era contra eles, agora é a favor deles? O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Força aí, gente. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, nesse dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Deus diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, inclusive essa. E aí vem o versículo 10, espero que esteja. Que pena, está invertido aí. Eu vou pegar esse tradutor e vou conversar com ele. Tenta achar a versão antiga. Versículo, acompanhe na sua Bíblia comigo, Zacarias 12:10. Diz assim, a minha está assim, tá? Literalmente o jeito que você vai ouvir. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. A versão original diz assim: e olharão para mim a quem traspassaram. Não é para aquele, é para mim. Eu não entendo porque todo o texto da Bíblia que reflete, que mostra literalmente a divindade de Jesus, dá um jeito de alterar. Porque é até aramaico aqui, é Verribitu Elai, olharão para mim a quem traspassaram. E se você ler o texto de Zacarias 12, é o Senhor falando: eu procurarei, eu farei, eu destruirei. Aí chega no 12, está aqui, olharão para aquele. Não, é olharão para mim a quem traspassaram. Jeová está falando que ele foi traspassado. E ao mesmo tempo que pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, porque ele é o unigênito de Deus Pai, e ele é o primogênito dentre os mortos. Eles olharão para ele, nações em volta, pessoas vindo de volta, eles vão olhar para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E para surpresa deles, quando ele chegar, eles vão chorar amargamente, porque aquele que voltará, que é o Senhor deles, foi traspassado na cruz do Calvário por amor a eles. Será que é isso mesmo? Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadradrimon no vale do Megido. A terra pranteará cada família, a família de Davi, de Natã, de Levi, todas as demais famílias, cada família à parte. Todas vão chorar. Porque quando olharem para aquele Senhor que vai voltar, é o Deus crucificado que eles mataram. Capítulo 13, verso 6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas? 13:6. Que feridas são estas? E a deixa no meio de suas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu não consigo ler esse texto sem me emocionar. Que feridas são essas nas suas mãos? São as feridas com que eu fui ferido aqui na casa dos meus amigos. Zacarias 14. Eu nem cheguei em Apocalipse ainda. A gente deixa para março. Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, verso 1, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A peleja não é contra Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro ou Bagdá. Dá para ler aqui?
E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Isso não aconteceu. Então sairá Yahvé, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, inclusive essa, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Então haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o sul, para o norte, a outra metade para o sul. Finalzinho do verso 5. Então, finalzinho do 5 aí, ó. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. A vocês aí. Onde Jesus estava? Monte das Oliveiras, diante dos discípulos. Ele começa a subir diante deles. Eles começam a olhar para o céu, o anjo aparece, não tem mais. Assim como vi subir, assim ele vai voltar. Mesmo lugar. Eu creio. Apocalipse 19. Dos versículos 1 até o versículo 10. Vale a pena aí nós gastarmos esse tempo. Eu vou pedir a sua paciência. Diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como que grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros, justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, do capítulo 17, 18 que nós lemos, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça subia pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, 12 da tribo de Israel, 12 do fundamento dos apóstolos, a igreja do Senhor Jesus e os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no seu trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma grande voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas, a festa do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Eu pergunto: quem é a noiva do Cordeiro? Nós já lemos isso. Quem é a noiva do Cordeiro? Quem se tornará a esposa do Cordeiro? A igreja de Jesus. E ela será ataviada, adornada, vestida de branco. E de branco finíssimo. Porque o linho finíssimo, nós estudamos hoje de manhã isso, são os atos de justiça dos santos, são os frutos dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. João fica extasiado quando vê essa revelação. Ele porém me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha agora. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Por que ele é chamado de fiel e verdadeiro? Porque lá no capítulo 5 aparece um cavaleiro vencendo e para vencer, que eu já ouvi falar que é Jesus, que é o evangelho. Não é nada, é o diabo para dominar o mundo. A besta. E Jesus vai falar: chegou a hora, pode ir. Aí ele ajunta todo mundo, todas as nações contra o Senhor, no lugar que em hebraico chama Armagedon. E lá no capítulo 11 nós lemos a vindima, que ele fala: pode ceifar todas as uvas que não prestam e lança no lagar da ira do Senhor. Então todo mundo lá, todo o exército das nações lá, numa extensão de 296 quilômetros quadrados. Cabe bastante gente.
Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, muitos escritos. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. Ué, eu já li isso em Gênesis. Eu já li isso lá em Isaías. Eu li isso lá em Zacarias. Olha aí, sua veste vestida, salpicada de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Identificou aqui que esse que vai vir com poder e glória e justiça é o Senhor Jesus Cristo. E seguiam nos exércitos que há no céu. Lembra que Zacarias fala, os seus santos com ele? Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Nós lemos há pouco que é a igreja adornada, que é a esposa do Cordeiro, ataviada para ele. Ó, seguindo. O que vai acontecer depois? Sai da sua boca uma afiada espada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Salmo 2, Gênesis 49. E ele, pessoalmente, Isaías 63, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual é? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que foi crucificado é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai voltar com poder e grande glória, e a sua igreja juntinho a ele. Eu sou filho de mineiro, UAI, unidos no arrebatamento da igreja. Eu vou para os céus morar com meu Senhor Jesus, e quando Ele voltar com poder e glória, todo olho verá, eu vou voltar com Ele. Eu não sei qual vai ser o lugar do meu cavalo branco, mas eu estarei com Ele. Eu o verei pelas costas, mas aquele que não crê nele, o verá pela frente, e terá que suportar a ira dele, porque Ele é Kadosh, 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 Ele é santo, santo, santo. Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. Imagina que anjo é esse. E clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, de poderosos, de cavalos, dos seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, o Senhor Jesus, e contra o seu exército. A Bíblia diz que o Senhor zomba deles. E lá em 2 Tessalonicenses, nós lemos que o Senhor o matará com o sopro de sua boca. Verdade? Vamos terminar. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Nós vamos só assistir e daremos glória a Ele. Essa numerosa multidão que está no céu, vestida de linho finíssimo, a noiva, a esposa do Cordeiro, virá com Ele. Eu queria dizer uma coisa para você essa noite. Quando eu era criança, eu ouvia essas coisas e morria de medo. Eu tinha medo. Porque eu tinha certeza que eu ia ver esse Jesus de frente. Até o dia que entreguei minha vida a Ele. Claro que lá na glória eu contemplarei a sua face. E haverei de vê-lo como Ele é, porque eu serei semelhante a Ele. Porque Cristo me salvou. Um dia eu entreguei minha vida a Ele. E não é porque eu sou bonzinho, é porque a sua graça me atingiu. É porque Cristo me amou. Eu, perdido pecador, Cristo me amou. São 2024 anos de oportunidades. Eu não sei quanto tempo você tem pela frente. Eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus ama o pecador. Talvez essa palavra seja para você. Trégua, 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 trégua.
Mas há de chegar o momento em que o Senhor Jesus julgará esse mundo com poder e glória. As pessoas não têm ideia do que elas estão falando, do que elas estão fazendo. Achando que são imortais. Mas a Bíblia diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se todos pecaram, estão destituídos, apartados da glória de Deus. Nós vamos falar de Apocalipse 20. Eu gostaria de dizer essa noite aqui, que o maior livramento que o Senhor Jesus veio para te dar, não é do inferno. É dele mesmo. Porque ele é fogo consumidor. Porque ele é Deus. Porque ele veio para salvar. Então, se sobra em seu coração ainda um pinguinho de arrogância, jogue isso na cruz. Porque nós precisamos ardentemente de Jesus. Nós estamos comemorando 12 anos de uma igreja imperfeita. E aqui é o melhor lugar para você exercer amor. É o melhor lugar para você ouvir o teu irmão. Nós vamos errar. Eu vou errar, mas seja paciente para comigo. Ore comigo, porque eu vou orar com você quando você errar. Porque o Senhor Jesus nos trouxe para cá para exercer amor. Essa é a função de igreja. Aqui é um espaço para isso. Para que nós alcancemos vidas na rua. Há almas para salvar ainda. Talvez há almas aqui essa noite. Eu quero dizer para você, não dormir sem o Senhor Jesus essa noite. Não deixa passar o bonde da oportunidade. Cristo quer te libertar hoje, quer te dar vida eterna hoje. Ore pelos perdidos, ore pela sua família, ore por aqueles que você ama que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Mas hoje você precisa tomar uma posição. Sou antigo de igreja, nasceu de novo. Entregou sua vida a Jesus, se reconhece pecador e vê que só na cruz há solução para os seus pecados.